Os irmãos podem assentar-se. Que a paz do Senhor esteja com a igreja. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A você que nos acompanha pelas redes sociais, que a bênção do Senhor também repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa. Pois bem, estamos aí chegando ao final do mês de junho. Hoje um dia gelado. Para quem, de repente nos acompanha pelas redes sociais, que não é daqui de Curitiba ou da grande Curitiba, aqui da nossa região, bem frio, uma semana bem gelada, o ar, pega os irmãos que estão ali na recepção, entra pelas portas adentro aqui, vai gelando as nossas pernas, vai gelando os pés, e que a gente torce para o Espírito Santo esquentar a gente um pouquinho, porque o ar, o clima em si está gelado. Sim, está gelado, a gente reconhece isto. Mas que nós possamos, mesmo em meio ao frio, nós possamos ter todas as condições de nos concentrarmos um pouquinho também na palavra do Senhor nosso Deus. Então não deixe que o frio tire a sua concentração ou tire a sua atenção daquilo que Deus tem para nós também na manhã de hoje. Nós estamos aí falando no mês, durante todo o mês de junho, de sermos mais cheios da presença do Senhor, cheios da presença do Espírito Santo. Daqui a pouquinho, a partir do próximo sábado, nós vamos começar aí falando um pouquinho sobre os dons espirituais, e não são só 9, tem muitos. Nós vamos, durante todo o mês de julho, aprender um pouquinho mais sobre dons espirituais e batismo no Espírito Santo. Em cada culto, aprender um pouquinho sobre cada um deles, ou um pouco desses dons que a Bíblia fala, das finalidades. E aí, quem concede tudo isso a nós, quem nos preenche com a presença dos céus ou da ação do Senhor sobre as nossas vidas, é o Espírito Santo prometido, enviado, dado pelo Senhor, e a gente pode desfrutar disto. Nós precisamos aprender a desfrutar da presença do Senhor e realmente vivermos uma vida cheia do Espírito. E aí, a pergunta é, no final do mês de junho, que precisa ecoar no meu coração, no seu coração, você já descobriu o que é ser cheio do Espírito? Você vive uma vida maravilhosa, cheia do Espírito? Hoje a gente vai finalizar o mês falando um pouquinho sobre isso. É óbvio que amanhã ainda nós temos o nosso culto da noite, que ainda finaliza a parte do todo mês, mas amanhã de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, para nós fazermos essa reflexão, se nós estamos vivendo esta vida, esta descoberta de uma vida cheia do Espírito, ou o que precisamos fazer para vivê-la de fato nas nossas vidas. E a cada dia que passa, na vida do cristão principalmente, essa questão de viver uma vida cheia do Espírito, ela precisaria ser encarada como uma grande aventura para nós. Às vezes as pessoas querem fazer aí as suas aventuras aí fora, um passeio, uma caminhada, uma subida ao monte, entre tantas outras coisas. Então, para nós cristãos, viver uma vida cheia do Espírito, cheia da plenitude do Espírito, deveria ser encarada como uma aventura emocionante. Mas, infelizmente, nem todos os cristãos, e nem todas as pessoas conseguem experimentar isto. Nem todas as pessoas conseguem viver esta aventura espiritual. E a Bíblia Sagrada vai apontar para nós que nem todos já conseguem viver isto, porque nós encontramos na Bíblia 3 tipos de pessoas, 3 tipos de seres humanos. Nós encontramos 3 tipos de, vou usar aqui a expressão homem, mas para se referir ao homem e à mulher, ao ser humano. Nós encontramos o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. A Bíblia fala dos 3. Então, e por causa de ter esses 3, esses 3 tipos de pessoas, nem todos conseguem viver a vida na plenitude do Espírito ou uma vida cheia do Espírito. O homem natural, por exemplo, é o homem que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. Ainda não entendeu e compreendeu que ele precisa e necessita de Jesus, ele precisa se voltar para Jesus. Este é um homem natural. A Bíblia Sagrada, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim: ora, o homem natural
não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Este é um tipo de homem que existe, e tem muitos por aí. A Bíblia também apresenta para nós o homem espiritual e o homem carnal. O homem espiritual, né, a própria carta de Paulo aos Coríntios, agora no versículo seguinte, no versículo 15, ele vai falar sobre ele. Né? E este homem natural, aliás, o homem espiritual, diferente do carnal, ele é controlado, né, totalmente pelo Espírito Santo e fortalecido por este. O apóstolo Paulo diz assim: porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Ele tem discernimento, ele sabe a direção e para onde o Espírito Santo quer levá-lo. E existe ainda o homem carnal. O homem carnal é aquele que já recebeu a Cristo como, né, na sua vida, mas vive em derrota, porque confia mais nas suas próprias forças, né, em viver a sua vida, do que, de fato, viver na dependência do Espírito. E aí o apóstolo Paulo, quando ele escreve, né, a sua carta aos Coríntios, logo no comecinho da sua carta, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 1 a 3, ele chega ao ponto de dizer que num determinado momento aquela igreja estava vivendo na sua carnalidade. Lá no verso 1 até o verso 3 ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então o apóstolo Paulo ele chega a um ponto de apontar uma fase da igreja, né, da igreja de Corinto, uma igreja que tinha desfrutado do poder do Senhor, que tinha desfrutado de todos os dons espirituais, mas num determinado momento estava vivendo mais na carnalidade do que na espiritualidade. E o apóstolo Paulo chama-os de carnais. Por quê? Porque eles estavam praticando aquilo que era contrário à vontade do Espírito. E por isso nem todos conseguem viver uma vida na plenitude do Espírito ou cheias do Espírito. Porque nós vamos nos encaixar em qualquer uma desses três personagens aqui. Ou vamos ser o homem natural, ou vamos ser homens espirituais, pessoas espirituais, ou seremos pessoas carnais. A Bíblia diz que esses três tipos de pessoas existem. E quando a Bíblia olha para nós, o desejo de Deus, a vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus Cristo, era que todos nós pudéssemos viver uma vida cristã abundante. Uma vida cheia da plenitude do Espírito. Uma vida que realmente seja uma vida frutífera. Se a gente pegar alguns versos bíblicos, nós vamos ver Jesus desejoso de que nós sejamos cheios. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Vontade do Senhor, desejo dele. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. A vontade do Senhor é de que, além de sermos cheios, além de vivermos a plenitude, a gente dê fruto. Em outra ocasião, o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, ele vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É fruto, ou seja, aquilo que eu estou produzindo. Né? Cheio do Espírito Santo, eu produzo estas coisas. E aí, um dos desejos de Deus, de sermos cheios do poder dele, é que para que fôssemos suas testemunhas, por onde nós andássemos, conforme Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. É vontade do Senhor, desejo dele. Então Deus chama-nos não para vivermos na carnalidade e nem permanecermos na naturalidade. Deus nos chama para sermos homens e mulheres espirituais, cheios da plenitude do Espírito Santo e vivermos nesta plenitude. Vivermos na plenitude. E o homem espiritual, este que se deixa dominar pelo Espírito Santo, ele
produz algumas características, é visível neste ser humano algumas características. Por quê? Porque esta pessoa confia em Deus. Ela entrega a sua vida totalmente e coloca na dependência de Deus a sua vida e passa a ser vista por algumas pessoas com algumas características. Algumas delas, né, algumas características da pessoa que é espiritual. Ela é cristocêntrica, então Jesus está no centro da vida dela. Ela é fortalecida pelo Espírito Santo, ela conduz outras pessoas a Cristo, ela possui uma vida efetiva de oração, ela compreende a vontade de Deus, ela confia em Deus, ela obedece à palavra de Deus. São características de pessoas que realmente estão ou vivem a vida cheia do Espírito Santo de Deus. À medida que nós vamos confiando em Deus, à medida que nós vamos depositando a nossa confiança no Senhor, né, esses detalhes de uma vida cheia vão aparecendo verdadeiramente em nós. E nós precisamos aprender a realmente nos deixar ser cheio pela presença do Espírito Santo, pela manifestação do Espírito Santo. E não é porque eu não vivo uma vida totalmente plena que de repente eu também tenho que falar assim, então já que eu não consigo, também não vou buscar. Não deve ser assim. Porque alguns conseguem chegar à maturidade espiritual com mais facilidade. Alguns chegaram à maturidade espiritual e vivem nesta maturidade espiritual. Se você ou eu não conseguimos chegar nela ainda, Deus nos desafia a buscarmos ela. A buscarmos viver uma maturidade espiritual, ao ponto de realmente conseguirmos viver de forma abundante, de forma cheia. E talvez, né, por algumas pessoas de repente não conseguirem perceber estas coisas ou chegarem à maturidade, acabam às vezes dando mais lado a esta ou aquela ao avesso, né, da vida espiritual, que é a vida carnal. E algumas pessoas acabam, e aí quando a Bíblia fala de um crente carnal, ele está falando de uma pessoa que já conheceu Deus, mas não vive segundo a vontade de Deus. A Bíblia chama essa pessoa de carnal. E uma pessoa que é um cristão carnal, ele não pode experimentar essa vida abundante e frutífera por algumas ações que ele mesmo pratica, que esta mesma pessoa acaba colocando em prática. Ele, primeiro, não coloca os seus esforços numa busca plena da parte de Deus. Ele sabe que existe uma vida cristã, ele sabe que existe um propósito, mas ele não busca. Ele não busca com afinco, né, essa vida cristã. Então, esse é um dos motivos. Ou ele ainda não está informado totalmente do amor, ou a respeito do amor de Deus e do perdão de Deus. Talvez ele tenha ouvido sobre Cristo, talvez a pessoa ouviu sobre Jesus, mas ainda não compreendeu o tamanho do amor de Deus por ele ou por ela, e não compreendeu ainda o tamanho do amor de Deus por ele. E ainda alguns ainda se esquecem deste amor. E aí nós vamos encontrar textos em Romanos capítulo 5, verso 8 a 10, Hebreus 10, de 1 a 25, primeira carta de João, capítulo 1 e capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 9. São pessoas que esqueceram do amor de Deus, que esqueceram do perdão de Deus, que esqueceram da bondade de Deus. Essas são pessoas carnais e por isso não conseguem viver a plenitude do Espírito. Ou ainda têm uma experiência ou vivem experiências espirituais do famoso altos e baixos. São pessoas que às vezes acabam em determinado momento na sua baixa, vivendo na carnalidade e não conseguem experimentar a plenitude do amor de Deus ou a plenitude do Espírito Santo. Ou ainda não entendem a si mesmo. Ou seja, desejam fazer o que está certo, mas não conseguem. Sabe aquele negócio que Paulo fala, né, em determinado momento que ele vivia uma guerra dentro dele? O que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero fazer, isso eu faço. Paulo estava brigando contra o pecado que estava vivendo bem pertinho dele. Ele fala assim, tem coisa que eu quero fazer, mas eu não consigo fazer. Tem coisa que eu não queria fazer, mas eu faço. Paulo está falando da fragilidade dele,
das limitações que ele mesmo tinha, e ele reconhece isso diante de toda uma igreja. E ele lutava contra isso para chegar a ser um homem realmente cheio da plenitude do Espírito Santo. Então, se nós não nos compreendemos a nós mesmos, queremos fazer o que é certo, mas não conseguimos realizá-lo, pode ser que nesse determinado momento, se a gente não cuidar, a gente acabe vivendo mais na carnalidade do que na espiritualidade. Por isso não conseguimos experimentar a plenitude do Espírito. Ou ainda, né, a pessoa deixa de lançar mão do poder do Espírito Santo para poder, né, viver a sua vida do seu jeito e não do jeito de Deus, não a vida cristã conforme Deus quer. E aí o texto lá de Coríntios que nós lemos fala sobre isso. Paulo diz assim, ó, eu cheguei até a dar leite para vocês, porque vocês são carnais. Vocês, né, têm que começar a receber de novo o beabá sobre quem é Jesus, sobre quem são, né, sobre o princípio de todas as coisas, o que Jesus veio fazer por vocês. Então, Paulo vai falar assim, ó, tem gente que lança a mão de uma vida espiritual e prefere viver na carnalidade. E o homem carnal, ele acaba refletindo algumas características. Tem coisas que são visíveis nessas pessoas. Elas ignoram muitas vezes a soberania de Deus sobre a vida delas, são desobedientes à palavra de Deus, né? Vivem, né, desprezando o perdão e o amor de Deus sobre a vida delas, não praticam o amor uns para com os outros, né? Não praticam a comunhão, né? Tem falta de desejo de entender as escrituras sagradas, falta-lhes desejo, né, de uma vida de oração. Então, são características que acabam revelando que naquele momento ou aquela pessoa está vivendo na carnalidade. São verdades que a Bíblia aponta para nós. Em algumas delas, vão ser contra nós? Sim, são contra nós, porque nos acusam em determinados momentos de não estarmos vivendo a espiritualidade desejada por Deus. Mas acabamos dando lado, né, a esta outra parte, aonde a carne fala mais alta do que o espírito. Então, são cuidados que nós precisamos ter para não vivermos desta forma, porque se desejamos e almejamos viver uma vida cheia do Espírito, é preciso fugir da carnalidade. É preciso fugir destes tipos de situações em que nós aqui mencionamos. Afinal de contas, voltando na vontade de Jesus lá, o desejo de Jesus por nós, para nós, é que nós vivamos uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. É o desejo dele. E se o desejo dele é que a gente viva uma vida abundante, como resultado disto, é a plenitude. Ou seja, é viver uma vida que realmente esteja no controle e no poder do Espírito Santo. Uma vida que vive na plenitude de Deus, na plenitude do Espírito Santo, é uma vida que está no controle e no poder dele. E aí a vida cheia do Espírito Santo é essa vida. Uma vida dominada por Cristo, uma vida dominada pela ação do Senhor sobre nós, de tal modo que tudo que nós vivemos, tudo que acontece em nós e através de nós, é uma ação direta do Espírito Santo de Deus. É Ele nos usando nas suas mãos. É Ele nos tornando verdadeiramente cristãos. E o Espírito Santo trabalha em nós de acordo com o querer e a vontade de Deus. É aquele desafio que Jesus colocou para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ou seja, você conhece a palavra, você conhece a lei, você decorou a lei, você prega sobre a lei, você anuncia sobre a lei, você quer que os outros pratiquem a lei, mas você não é cristão. Você é religioso. De religioso o mundo está cheio. De religiosos, as igrejas estão lotadas de religiosos. De cristãos espirituais, tem poucos. Quem nasceu de novo, quem nasce de novo de verdade, nasce do Espírito. Por isso Jesus desafiou Nicodemos. Você precisa nascer de novo. É preciso haver uma compreensão muito maior do que a sua naturalidade das coisas que estão à sua volta. As coisas naturais se compreendem de forma natural. As coisas espirituais só se compreendem de forma espiritual.
E quem faz a gente entender as coisas espirituais é o Espírito Santo de Deus. É Ele que opera em nós, para nos ajudar a compreender as maravilhas do Senhor. Embora o Espírito Santo de Deus queira habitar em todos nós, nem todos estamos cheios. Todos podemos ser morada do Espírito? Sim, a Bíblia Sagrada diz que somos moradas do Espírito. Mas uma coisa é você ter a sua casa erguida com 4 paredes. A outra coisa é você mobiliar a sua casa. Como está a sua casa? Ela está com 4 paredes bem erguidas ou ela está mobiliada? Ela está cheia. Deus olha para nós, nos chama de templos, mas Ele quer que este templo esteja cheio. Não pode ser um templo vazio. A vontade do Senhor sobre nós é esta: que nós sejamos um templo cheio do seu Espírito Santo, dominados, guiados por Ele. E é o Espírito Santo que é a fonte dessa vida transbordante. O Espírito Santo que age em nós. João capítulo 7, verso 37 a 39 fala sobre isso. Jesus fala para nós que quem tem sede é para ir até Ele e beber dele. E aí quando ele termina de falar que quem tem sede vem a mim e beba, ele fala assim: eu derramarei do meu Espírito sobre aquele que tem sede. Ele fala da presença do Espírito Santo. É Ele que vai ser a fonte transbordante sobre nós. É o Espírito Santo que vem sobre nós e que nos ajuda a glorificar a Cristo. João capítulo 16. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, essa pessoa realmente, verdadeiramente está entendendo o que é ser um discípulo de Jesus. Ela não é mais só uma seguidora. Não é só mais uma pessoa que está indo atrás de pão. Não é só mais uma pessoa que está indo atrás de uma cura. Não, ela está indo seguindo os passos de Jesus. Ela se tornou discípulo. Uma pessoa que vive no poder e na direção do Espírito Santo se torna discípulo de Jesus de verdade. Em uma última ordem que Jesus dá, antes de ser ascenso aos céus, foi sobre isso. Sobre sermos cheios. Recebereis poder ao descer sobre vós. Era uma ordem de Jesus. Ora, se Jesus tem dispensado essas ordens, se Jesus tem nos desafiado através da sua palavra a buscarmos ser cheios, é porque nós podemos. É porque é possível o ser humano ser cheio da presença do Senhor. É possível viver sob o controle e o poder do Espírito Santo, sim. Através de uma vida de fé, através de uma vida de frutos, a qual nós podemos produzir, de uma vida abundante. E uma vida abundante cristã, ela pode acontecer, ela pode ser manifesta através das nossas vidas, desde que a gente deseje sinceramente. É necessário desejar. É gostoso quando o clima está bem quente, e você lhe é oferecido um suco gelado, lhe é oferecido uma água fresca ou um sorvete. Assim como na época do frio, para aqueles que gostam, é maravilhoso um chá quentinho, um leite bem quentinho para aquecer o corpo. Ora, mas se lhe é oferecido algo e você recebe com um desejo no seu coração, aquele desejo, quando você o recebe, ele produz satisfação. Na vida espiritual, nós receberemos ou produzirá em nós satisfação se nós realmente desejarmos ser cheios do Espírito Santo. É necessário desejar sinceramente ser controlado pelo Espírito. Por isso que Jesus fala assim: quem tem sede, vem a mim. Jesus desafia a gente. Jesus desafia a gente, para ser cheio, a confessar os nossos pecados. Água limpa e água suja no mesmo copo não dá boa. Você só toma água limpa. Tanto é que se o copo estiver sujo, você vai lá e dá uma lavada no copo. Se tiver só um copo em casa, você vai lavar o copo para depois você tomar água. Você não toma água no copo sujo. A sujeira que habita em nós, a gente pode considerar ela como pecado. Então Deus espera e deseja de nós que a gente confesse os nossos pecados. Todos os dias. Que a gente limpe, que a gente se purifique dos nossos pecados para sermos cheios do Espírito Santo.
Afinal de contas, é pela fé em Cristo Jesus que Ele nos perdoa. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos purificar e nos perdoar de todos os pecados. É imediatamente. Quando eu confesso pela fé que Jesus é poderoso para perdoar os meus pecados, imediatamente eu recebo o perdão e a purificação da parte dele. Então, mediante esta busca, mediante esta fé no Senhor Jesus Cristo, nós podemos experimentar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, nesse processo todo, há uma ordem e há uma promessa. A ordem que Deus coloca para nós é: enchei-vos do Espírito. Não é opcional. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, ele não deixa opção para aqueles irmãos que realmente estavam desfrutando do amor de Deus. A igreja de Éfeso é aquela igreja que vai viver o amor de Deus. Volta ao primeiro amor, lá em Apocalipse. Não se esquece dele. Ou seja, é a igreja que experimentou o grandioso, o poderoso, o infinito amor de Deus. Aquele amor que é pela altura, pela largura, pela profundidade. É aquele amor que não tem comparação. A igreja tinha experimentado isso. Aí Paulo chega para essa igreja e fala assim: enchei-vos do Espírito. Não era opcional, era uma ordem. Para nós não é diferente. Se nós estamos experimentando o amor de Deus, para nós não é opcional. Ah, se eu quiser eu vou buscar. Ah, o dia que der eu busco. Não, não é opcional, amados. Para nós é uma ordem da parte do Senhor nós buscarmos a presença do Espírito Santo. Ele fala assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, em que há dissolução. O mundo está cheio disso. Mas enchei-vos do Espírito. E em meio a essa ordem, nós precisamos entender que também há uma promessa. Ele sempre responde de acordo com a sua vontade. Tem um texto sagrado que é na primeira carta de João, capítulo 5, versos 14 e 15, que diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. É como se Deus falasse assim: se você acredita em mim, se você está cheio do Espírito Santo, se você está compreendendo a minha ordem, eu tenho uma promessa para você. Você vai entender de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira a minha vontade, que você vai saber, inclusive, como fazer oração, para que eu te responda. E quando você fizer a oração, eu te respondo, porque você entendeu qual é a minha vontade. Por isso que tem oração que a gente faz e é respondida, e tem oração que a gente faz e não é respondida. Porque a gente não entende qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a gente entender, e a gente só consegue entender se o Espírito Santo de Deus estiver enchendo a nossa vida, se a gente entender qual é a perfeita vontade de Deus, a gente vai orar de acordo com a vontade dele. E aí, ele diz assim: é impossível que eu não responda. Ele mesmo diz, é palavra dele. Você faz a oração e eu te respondo, porque está no centro da minha vontade. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma ordem, recebemos uma ordem e é uma promessa para nós. Então vale a pena. Talvez valha a pena a gente repensar até o nosso modo de orar. Quantas vezes você, particularmente, tem orado para ser cheio do Espírito? Mas orado de verdade. Pastor, mas tem oração de mentira? Não faz essa pergunta difícil para mim, não. Né? Mas assim, tem hora que a gente ora e as palavras são, às vezes, só palavras, lançadas ao vento. Deus sabe quando a nossa oração ela é sincera, quando ela não é, quando ela é do coração, quando ela não é. Ele sabe. Ela sabe se você está orando de verdade, se você não está orando de verdade. Ele sabe disso. Nessa ocasião aqui, neste momento, quando a gente fala de ser cheio do Espírito Santo, quantas orações de verdade a gente tem feito para ser cheio do Espírito Santo? Para ser cheio do poder de Deus? Quantas?
A gente precisa talvez rever nosso modo de conversar com Deus. De sermos mais sinceros muitas vezes com Deus nas nossas orações. E essa é uma delas. A gente quer ver os milagres, a gente quer ver Deus operando no meio da igreja, a gente quer ver Deus operando na nossa casa, a gente quer ver Deus operando na nossa vida. A gente quer ver. Só que a gente não ora para ser cheio. Então como é que a gente vai ver? Se a gente não ora para ser cheio. Se a gente não ora para não ser mais carnal, se a gente não ora para deixarmos e abandonarmos toda a nossa naturalidade e vivermos a vida segundo o poder dele. Precisamos buscar isto. Porque quando nós buscamos isto, nós começamos a perceber melhor o que é ter uma vida cheia. E há alguns indícios de como podemos perceber se estamos cheios do poder de Deus ou não, se estamos debaixo do controle do poder do Espírito Santo ou não. Há uma expressão, né, que a gente encontra sobre o desafio que nós temos de exercitar a nossa fé, de ver esses milagres acontecendo, de ver essas ações sobrenaturais acontecendo. E aí a gente pode recorrer a uma frase de Jesus para os discípulos antes dele subir aos céus. Jesus, antes de ser ascenso aos céus, ele dá uma ordem para os seus discípulos. Ele desafia os discípulos a irem, a orarem pelas pessoas. E ao orarem pelas pessoas, ele coloca assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome farão isso, aquilo, aquele outro. Então, muitas vezes nós queremos ver os sinais sem fé. E a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes algumas pessoas tentam receber o poder de Deus, tentam receber os milagres do Senhor através das emoções. Ah, eu sinto que Jesus está me dizendo isso. Ah, eu sinto que Jesus está querendo que eu faça isso. Sentimento e fé são duas coisas bem diferentes. Você sente fome, você sente sede, você sente que está com frio, você sente que está com calor. Isso é emoção. Sentimento é emoção. A Bíblia é palavra, é fé. Ou você crê, ou você não crê. E os fatos precedem a sua fé, ou acompanham a sua fé. Então, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, quando nós estamos vivendo esta vida cheia do Espírito, e nós queremos desfrutar de tudo aquilo que é possível, nós vamos precisar exercitar a fé, e não as emoções. Podemos ter emoções? Podemos. E devemos, inclusive, tê-las. Faz parte da nossa vida. Podemos chorar na presença do Senhor, podemos nos alegrar na presença do Senhor. As lágrimas podem ser de alegria ou até de choro, de pranto, de tristeza. São sentimentos. Mas elas não mostrarão se você vai receber a bênção ou não. O que vai mostrar que você vai receber a bênção é a sua fé. Por isso Jesus disse: e os sinais seguirão os que crerem, não os que chorarem, não os que derem pulos de alegria, não os que sorrirem. E aqui a gente pode fazer uma comparação a uma locomotiva. Nós temos, né, o famoso trem, onde tem ali a locomotiva e os vagões. Não são os vagões que puxam a locomotiva. Se você colocar um vagão na frente da locomotiva e disser para o vagão, puxa a locomotiva, não sai do lugar. Ponto. Se você coloca a locomotiva à frente dos vagões e dá o que ela precisa para ela puxar, ou seja, eu quero que os milagres aconteçam, e eu coloco a fé nessa como esteio,
como crença, como coloco o Espírito Santo agindo poderosamente na dependência dele, no poder dele, para dizer eu creio no poder do Senhor, eu creio no agir do Senhor, eu quero ser cheio do poder do Senhor, essa locomotiva vai puxar o vagão. E aí o que vem depois, aí sim são as emoções, aí sim são as alegrias, aí sim são aqueles saltos de alegria que qualquer um de nós pode dar na presença do Senhor, como fez aquele paralítico quando entrou na porta do templo depois que foi curado. Mas a cura aconteceu primeiro, depois ele saltou. Ele não saltou para depois ser curado. Os fatos e a fé precedem as emoções. Não pode ser o inverso. Então nós podemos, sim, e devemos ser cheios do Espírito Santo, mas precisamos exercitar a nossa fé e crer que podemos ser cheios. Você tem que olhar para você mesmo, eu tenho que olhar para mim mesmo e acreditar que posso ser cheio, que posso andar no Espírito, que posso ter nascido de novo, sim. E que por ter nascido de novo, por desejar nascer de novo, eu preciso viver uma vida agora espiritual, na compreensão e na direção do Espírito. Talvez algumas sugestões, alguns passos que podemos dar no como andar no Espírito, como podemos buscar ser cheios, né? Como podemos nos preencher do Espírito e como podemos andar no Espírito. Para andar, a fé precede. Já mencionamos sobre isto. A fé, ou seja, a confiança em Deus, né, e na sua promessa, é o único meio pelo qual nós, como cristãos, podemos viver uma vida controlada pelo Espírito. À medida que eu e você continuamos a confiar em Deus, algumas coisas acontecem em nós. O texto sagrado lá de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, vai dizer que nós produzimos o fruto do Espírito. Se alguém parar na sua frente, ou se eu perguntar para o seu vizinho, não vou longe, se eu bater palma na casa que é o seu vizinho, do lado da sua casa, e falar assim, fulano, você conhece essa pessoa aqui do lado, pelo nome tal? O vizinho vai dizer, conheço. Eu vou dizer assim, você poderia descrever para mim algumas características dessa pessoa? Quais seriam as características suas que o seu vizinho daria? Nas características que ele dissesse sobre você, está o fruto do Espírito? Está o fruto do Espírito? Ele me diria pelo menos umas 2, 3 palavras a seu respeito que está relacionada ao fruto do Espírito? Andar em Espírito é o andar pela fé de tal modo que eu vou manifestar pela minha vida cada dia mais estes frutos. É reflexo. Ou seja, e o fruto do Espírito está relacionado ao nosso caráter. Então, o caráter a gente espelha. As pessoas veem em nós. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela expressa os frutos do Espírito. Ela se transforma cada vez mais na imagem e semelhança de Cristo. Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, ele diz que o novo homem é nascido, ele renasce de novo em verdadeira justiça e santidade. Então, viver em justiça e santidade é viver uma vida, é andar na plenitude do Espírito. A nossa vida de oração é uma outra maneira pela qual nós conseguimos demonstrar se estamos vivendo uma vida cheia do Espírito ou andando no Espírito. Uma vida de estudo da palavra de Deus nos torna cristãos mais significativos. As pessoas veem isso em nós. A gente quer muitas vezes falar de Deus. E falar de Deus é necessário estar cheio de Deus. Jesus ele usou uma expressão dessa maneira. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Quanto mais nós preenchemos de Deus, quanto mais nós nos enchemos da presença do Espírito Santo, mais sobre Deus nós vamos falar. Eu e você, cheios do Espírito Santo, vamos estar mais preparados para todo e qualquer conflito espiritual que porventura a gente venha passar neste mundo. E de conflito o mundo está cheio. E cada dia está aparecendo mais. Cada dia aparecendo mais. Não são só os conflitos entre nações.
Antigamente, há não muito tempo atrás, eu não posso falar muito antigamente, né? Mas há poucos anos atrás, né? Quando os jornais ainda, alguns ainda são, né? Mas eram impressos, na nossa cidade aqui tinha um jornal impresso que o pessoal falava assim: se você torcer, ele sai sangue. Porque primeiro que eles tinham já escolhido as cores vermelhas lá para, né, fazerem parte do jornalismo lá, era a cor do jornal. Né? Mas o jornal inteiro só tinha notícias trágicas. Inteiro. E aí, hoje em dia, com a informação aumentando, eu não preciso ir longe para saber que a cada instante, a cada minuto, está acontecendo uma tragédia bem pertinho de mim. Eu não preciso ir longe. O Facebook me anuncia as tragédias do bairro, o telejornal toda hora está mostrando as tragédias do bairro. Ou seja, todo instante nós estamos vivendo em conflitos. São pessoas que se levantam contra pessoas do nada. O trânsito, então, está insuportável. De pessoas que do nada sacam uma arma e matam a outra. Acabamos de ver isso agora, nessa semana. Né? Uma pessoa lá fez uma ultrapassagem, o outro não gostou, foi atrás do carro e deu um tiro. O tiro pegou na cabeça de uma criança de 2 anos e matou a criança na hora. O mundo está cheio de conflitos. E uma pessoa que realmente vive no poder e na ação do Espírito Santo, ela vai estar com condições de enfrentar as adversidades do mundo. E nós lutamos contra a carne, que são as nossas vontades, que muitas vezes querem prevalecer dentro de nós. Nós lutamos contra o maligno, contra Satanás, que toda hora quer te derrubar. E você vai conseguir encontrar forças para você ainda lutar contra a ação espiritual que está no mundo, que é a sociedade querendo impelir você de praticar coisas erradas. A nossa guerra, a nossa batalha é contra o mundo, contra a carne e contra o maligno. Para vencê-las, é necessário estar cheio do Espírito Santo. É necessário andar no Espírito. Somos desafiados a fazer isso. E para a gente finalizar, se podemos e devemos andar no Espírito, por que não respirar espiritualmente? Você respira espiritualmente? O que é respirar espiritualmente? Respira aí. Puxa o ar. Faz aquela. Sabe aquilo quando você vai lá no médico e o médico fala assim: inspira. Depois ele manda você expirar? Faz esse exercício. É simples demais. Mas se a gente trazer para o lado espiritual, vai trazer uma lição bem grande para a gente. Puxa o ar. Vai lá. Solta ele. O que você soltou? O que você expeliu? O que você expeliu? Que ar você expeliu? É o mesmo que você puxou? É o mesmo ar ou não? Não? Por que não, Mozart? Hein? Que tipo de ar é? Quando nós inspiramos o quê? Oxigênio. Então, o ar, a natureza, Deus proporcionou para nós respirarmos o oxigênio. Quando nós expiramos o quê? Gás carbônico. Gás carbônico faz bem ou faz mal para nós? Faz mal para nós. Mas o oxigênio faz bem. Então, eu preciso, para viver uma vida cheia do Espírito, eu preciso aprender a respirar espiritualmente. O que é respirar espiritualmente? Eu preciso expelir todos os dias, toda hora, todo instante, tudo que é mal em mim. Tudo, tudo. Porque isso pode te matar. Se você não pôr para fora, isso vai te matar. Se você tiver com rancor, com mágoa, com tristeza, com inimizades, com porfias, com prostituição, com lascívia,
tudo aquilo que a Bíblia fala que é pecado, se você guardar isso dentro de você, isso vai te matar. Presta atenção nisso. Isso vai te matar. Põe para fora. Pede ajuda do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu não consigo me livrar disso. Me ajuda. Põe para fora. O mal nos cerca. O mal está dentro de nós. Nós nascemos no pecado. Nós nascemos no pecado. Por isso que em determinado momento a Bíblia Sagrada usa uma expressão de um autor do Velho Testamento que ele diz assim, maldito o dia em que eu nasci. Porque ele sabe que ele nasceu para viver pressionado pelo mal e pelo pecado. E, inclusive ele pecou. Por isso ele fez amaldiçoou o dia que ele tinha nascido. Ele falou assim, o pecado é tão complicado que eu tenho dificuldade de me livrar dele. Mas ele aprendeu. Ele aprendeu de tal maneira que ele pediu para o Senhor preencher a vida dele com seu espírito. Então nós precisamos expelir o que está de mal em nós. Respire espiritualmente para você ser cheio. Põe para fora tudo que é mal. Mas ao mesmo tempo, inale, puxe para dentro aquilo que é bom. Puxe, peça para o Senhor. Senhor, eu me rendo a Ti. Senhor, eu me submeto a Ti. Senhor, eu coloco a minha vida sobre o Teu controle. Espírito Santo, controla a minha vida. Senhor, eu quero ser cheio. Senhor, eu quero ser cheio da Tua presença, não do pecado que está em mim. Confie que Deus pode fazer isso. Mas confie de verdade. E aí você vai ver o que é ter uma vida cheia e na plenitude do Espírito. Aí nós vamos conseguir desfrutar da ordem e da promessa. Porque a gente vai não somente buscar, mas a gente vai experimentar. E quando a gente disser para o Senhor, Senhor, eu clamo a Ti por isto, o Senhor virá em nosso socorro imediatamente e concederá tudo aquilo que é desejo do nosso coração. Há milagres para Deus operar no meio de nós. Há maravilhas que Deus pode operar no meio de nós. Mas para que nós possamos continuar vendo essas maravilhas e milagres, é necessário a gente respirar espiritualmente. Buscar do Senhor mais. Buscar viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Busca isso. Busquemos isso, amados. A gente precisa começar no individual, no particular. Porque se cada um de nós conseguir fazer isso no nosso particular, quando a gente se juntar, vocês conseguem ter ideia do que Deus pode fazer? Se Ele disse que quando 2 ou 3 se reunissem no nome dEle, Ele estaria no meio, imagine o que Ele pode fazer se 2 ou 3 estiverem cheios. 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 O que Deus pode fazer através de você, se você estiver cheio? Você já parou para pensar? Vamos colocar em pé? Uma das canções que nós entoamos hoje diz que nós queremos ser usados. Usa-me, Senhor, como um farol. Usa-me, Senhor, como proteção. Usa-me como flecha. O cristão, nós cristãos, nós queremos ser usados. Só que Deus usa quem está cheio. Ele não usa quem está vazio. Se eu tirar as cordas do violão, de que me adianta o restante? Vai sair som? Tem que ter alguma coisa que faça acontecer. A bateria está lá. Mas se o baterista não chegar lá com as 2 baquetas, não vai sair som. O microfone está aqui. Mas se não tiver bateria carregada, não vai sair som.
Nós somos vasos. Mas o vaso, para exceder a excelência e o poder de Deus, ele precisa estar cheio. A gente precisa buscar ser cheios do Espírito, para que Deus possa nos usar, para que Deus possa revelar a nós algumas das suas maravilhas, alguns dos seus milagres. Porque é gostoso, é muito bom de ver quando Deus opera. É maravilhoso. Mas que não seja só pelo milagre. Que não seja só pelo milagre de Deus. Mas que seja pelo próprio Deus que desejemos ser cheios. A gente vai fazer uma oração ao Senhor. Mas essa oração será para despertar-nos. Porque a oração, a gente falou assim, aquela oração verdadeira, ela precisa acontecer no dia a dia. No nosso dia a dia. A oração deste momento será para a gente refletir um pouquinho sobre como nós estamos e o quanto nós podemos chegar a ser cheio. O quanto nós podemos chegar, até onde podemos chegar para sermos cheios. E a gente vai dizer, Senhor, então me desperta. Me ajuda a me lembrar a orar mais para ser cheio. Porque os dons estão batendo a porta. E quem é que Deus vai usar com os dons espirituais? Quem Deus quer usar? Quem Deus vai usar aqui, neste ano, com os dons espirituais? Qual de vocês, qual de nós seremos usados por Ele? Qual de nós? Deus vai usar aqueles que estiverem cheios, ou que estiverem buscando ser cheios. Vamos conversar com Deus e pedir, Senhor, me ajuda, me desperta a ter uma vida cheia da Tua presença, cheia do Espírito Santo do Senhor. Falemos com Ele. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, toda honra, Senhor, e toda glória seja dada a Teu santo e eterno nome, Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Estamos aqui, Senhor, relembrando, Senhor, os desafios de sermos cheios, Senhor, do Teu Espírito Santo. De realmente desfrutarmos, Senhor, dessa maravilhosa vida. Uma vida cheia do Teu poder, cheia da graça, cheia da presença do Senhor nosso Deus. Uma vida que realmente é dominada, guiada pelo poder e pela ação do Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que nenhum de nós, Senhor, se renda à carnalidade, Senhor. Que nenhum de nós seja vencido por ela. Pai, a carnalidade tem destruído, Senhor, a vida dos cristãos. Senhor, a carnalidade tem destruído a vida de igrejas. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajude, Senhor, a vencermos, Senhor, todas as adversidades, Senhor, da nossa vida carnal. Ajuda a gente a vencer, Senhor, este mundo. Ajuda a gente a vencer, Senhor, o maligno, Senhor, que está ao nosso derredor, tentando nos consumir e nos destruir. Para isso, ó Deus, nos desperta. Para isso, Senhor, nos desperta, Senhor, a verdadeiramente sermos homens e mulheres espirituais. Homens e mulheres que tenham o Senhor Jesus como centro da nossa vida. Homens e mulheres que sejam dispostos, Senhor, a confiar em Ti ainda mais, a obedecer a Tua palavra ainda mais, a cumprir com a Tua vontade ainda mais, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, acrescenta-nos a fé, Senhor. Acrescenta-nos a fé para nós continuarmos buscando, Senhor, ainda mais a presença do Senhor, a presença do Teu Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, nos olhar, Senhor, olhar para nós mesmos, como se estivéssemos olhando no espelho, e ver, Senhor, como nós estamos como vasos, se estamos cheios da Tua presença, se podemos ainda ser mais cheios da Tua presença, se estamos refletindo, Senhor, a Tua plenitude, se as pessoas que estão próximas de nós estão vendo isso em nós, Senhor. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que façamos, Senhor, esta autoanálise, Senhor, e ajude-nos, ó Senhor, ajude-nos sim, ó Espírito Santo de Deus, a buscarmos mais de Ti, a buscarmos mais do Senhor. Senhor, há coisas grandiosas que o Senhor tem para nós, há maravilhas e milagres, Senhor, que o Senhor tem desejo de realizar no meio de nós. A Tua palavra, Senhor, nos desafia a buscarmos mais de Ti, Senhor, para sermos usados nas Tuas mãos, com dons espirituais. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, nos prepara para isso, Senhor. Nos prepara para vermos as Tuas maravilhas, para vermos os Teus milagres acontecendo no meio de nós.
Por isso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajude, Senhor, a nós clamarmos mais a Ti, buscarmos mais o Senhor. Ajuda a gente a entender que precisamos do Senhor. Oh, Jesus, aquelas palavras que o Senhor disse, Senhor, e que ficaram relatadas no Evangelho de João, que elas sejam reais e verdadeiras, Senhor, em nossa vida. Que a gente tenha sede de Ti, Senhor. Que a gente tenha sede de experimentar mais do Senhor. Que a gente tenha sede de não somente saber que o Senhor está aqui neste lugar, que a gente tenha sede de experimentar o Teu poder, que a gente tenha sede de ver o Teu agir, que a gente tenha sede de ver pessoas, Senhor, entrando aqui neste lugar, Senhor, e sair daqui curada, que a gente tenha sede, Senhor, de ver pessoas entrando aqui neste lugar e sair daqui transformada. Que a gente tenha sede, Senhor, de vir aqui, Senhor, a este lugar com a nossa casa, com a nossa família, Senhor, entre esposo e esposa, entre pais e filhos, e saímos daqui, Senhor, em paz uns com os outros, aonde a gente saia daqui, Senhor, amando mais uns aos outros. Pai, que a gente tenha sede de Ti, Senhor, para sairmos daqui, Senhor, estarmos aqui neste lugar, vivermos uns com os outros, e sairmos daqui amando mais uns aos outros. Oh, Deus Todo-Poderoso, desperta-nos, Senhor. Desperta a gente a buscar mais de Ti, buscarmos sermos mais cheios da Tua presença, buscarmos ser mais cheios do Teu Espírito Santo e verdadeiramente estarmos sobre o poder e o controle do Senhor. Porque onde o Senhor soprar, onde o Teu Espírito Santo nos mandar, onde o Senhor nos guiar, ali estaremos indo, Senhor, e verdadeiramente cumprindo com o Teu querer e a Tua vontade. Ah, Senhor, como é bom poder, Senhor, ter a convicção e a certeza de que quando orarmos, o Senhor há de nos responder. Há uma promessa que nos aguarda, Senhor. Uma promessa que o Senhor tem para nós. Que se nós abríssemos a nossa boca para conversar contigo, Senhor, e a nossa oração, ó Deus, a nossa fala, o nosso desejo, Senhor, estivesse no centro da Tua vontade, e nós cheios da Tua presença, Senhor, no abrir e fechar dos nossos lábios, Senhor, o Senhor operaria milagres e maravilhas no meio de nós. Senhor, em nome de Jesus, acrescenta-nos esta fé, Senhor, de tal modo que a gente não cesse de buscar mais de Ti, de buscar ser mais cheios de Ti, Senhor. Opera no meio de nós, opera sobre as nossas vidas, Senhor, e nos desperte a cada dia, Senhor, nos desperte a cada dia, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, no poder, sim, na ação do Teu Espírito Santo, ó Deus. Seja conosco, ó Deus Todo-Poderoso. Seja conosco, ó Espírito Santo de Deus. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus. Glórias e honras sejam dadas a Ti, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glórias e honras sejam dadas a Ti, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, sei que somos bombardeados de informações em nosso dia a dia. Literalmente. Seja nos meios de comunicação, seja até no WhatsApp. Você está com o seu celular, todos os dias chega mensagem para você. Difícil passar um dia sem que você não receba uma informação. Então, durante essa semana, que a gente pudesse realmente com um pouquinho mais de afinco nas nossas orações, a gente pudesse dedicar um pouquinho de tempo a mais para buscar mais ser cheios do Espírito.